Salve Maria, meu irmão, salve Maria, minha irmã, santa noite e parabéns. Acho que essa é a primeira coisa que nós temos que falar essa noite para você que está aqui conosco, nossa primeira aula do ano de 2026, mas você já tomou nesse momento a decisão correta, não é? Que é começar esse ano mais próximo da palavra de Deus, conhecendo Jesus de verdade através dos santos evangelhos. Você decidiu entrar no banquete que Deus mesmo preparou em sua palavra. E eu já te falo que nessa aula a gente vai aprender a transformar essa nossa leitura da Sagrada Escritura em um encontro real com Cristo. Eu vou te mostrar um caminho onde você vai poder ler, compreender cada passagem dos evangelhos, não apenas a partir do que a gente acha, do que a gente pensa, mas de acordo com aquilo que diz a igreja. E transformar esse entendimento em oração e depois a oração em vida. Porque uma coisa que a gente sempre fala, não é aqui, sobre a Sagrada Liturgia, é que o caminho que nós fazemos é amar, conhecer, amar, servir e servir com excelência. Então nós conhecemos para que nós possamos amar e amando nós vamos servir. Esse é o caminho que nós faremos também com os evangelhos. Então ter uma ação a partir dos evangelhos. E no finzinho dessa aula eu tenho um convite muito especial para te fazer e tenho uma surpresa que vai... É absurda a surpresa que eu vou falar com você no fim da aula. Então esteja presente, né? Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá? Enquanto isso, eu quero propor algumas coisas, né? Então eu tô vendo um pessoal que tá aqui se apresentando, ó. A Rosalina tá se apresentando, a Edna Maria, não é? Todo mundo falando assim, boa noite, né? Então, o pessoal todo se apresentando, a Rosa, né? Seja muito bem-vinda, Rosa. Maria Exilva, seja muito bem-vinda, também a Eroni Silva, né? Então sejam todos muito bem-vindos aqui, ó, a Eleandra Vasconcelos, coisa muito boa. Boa noite, professor, boa noite, minha irmã. Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você veio aqui hoje? Primeira, segunda-feira de aula na Escola de Liturgia, em janeiro. E eu te pergunto, por que você veio aqui hoje? Por que você quer se aprofundar nos evangelhos? E aí, então, eu quero ler algumas das respostas que vocês vão trazendo aqui, porque isso para mim é muito importante. Eu queria já pontuar uma palavra, que é a palavra banquete. E a palavra banquete está associada com o jejum, sabia disso? Por que nós fazemos jejum eucarístico? Porque nós nos poupamos do alimento menos bom para nos aproximarmos da mesa do alimento melhor. Então veja, a própria ideia do jejum eucarístico se associa com a ideia do banquete. Então, quando nós falamos de banquete dos evangelhos, nós devemos entender que nós temos uma mesa posta diante de nós e que eu quero levar vocês a saborear dessa mesa. Então a Nazaré, por exemplo, está dizendo lá, para que ela veio aqui? Para propagar. Então ela quer ser um instrumento de propagação do Santo Evangelho. Tá? A Alice diz, comecei meu apostolado digital e quero me aprofundar na palavra para conseguir servir cada vez melhor. Muito bem, Márcia. A Alice, muito bem-vinda. A Márcia. Sou a Márcia e vim aqui porque sou catequista e preciso de mais estudos. Márcia, todos nós precisamos estudar. Tá? Eu também sempre não posso parar de estudar. Tá bom? Depois, a Dora Rosa. Porque quero conhecer mais Jesus e amá-lo mais. Coisa muito boa lá. As coisas que estão sendo colocadas aqui. O Han Solo. Muito bem-vindo, Han Solo. Pois lá atrás o Senhor me ensinou a ter um olhar aguçado a respeito da liturgia e hoje eu quero entender os evangelhos deixados para nós. Que coisa boa, não é? Vejam lá, Maria Aparecida, porque amo e acho maravilhosa a palavra de Deus. Preciso me aprofundar. É isso, esse é o caminho, tá? E aí eu quero começar, como eu falei da palavra banquete, nós temos duas palavras-chave nesse texto aqui. Banquete do evangelho. E a pergunta, talvez, que nós devamos fazer é o que são os evangelhos? Não é? Hoje a gente tem muita coisa para falar. A primeira coisa é,
Os evangelhos são 4 testemunhos mais próximos, mais fiéis, mais completos da vida, das palavras e dos gestos de nosso Senhor. Em certo sentido, e apenas em certo sentido, ele é uma biografia de Jesus. Porém, não é uma biografia como as biografias atuais. Né? Então eu me lembro claramente que lá nos anos 2000, eu comprei a minha primeira biografia, que era uma biografia do J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Os evangelhos não são esse tipo de biografia, certo? Mas ele funciona como uma biografia, né? Então a mentalidade da biografia dos antigos, né, lá da época de Jesus, onde nós devemos imaginar que eles foram escritos com um propósito, tá? Vejam, os evangelhos eles foram escritos no contexto da igreja primitiva como grandes catequeses sobre Jesus. Por isso que os evangelhos são anúncios da nossa fé escritos por homens que viram, ouviram, tocaram e conviveram com o Verbo encarnado. Gente, vocês não sabem o quanto que isso é grande. O que nós devemos pensar é que isso aqui, ó, daqui a pouco a gente vai usar. Inclusive, se você quiser já pegar a Sagrada Escritura, nós vamos fazer uma leitura da Sagrada Escritura hoje. Então já pega ela, essa aqui é a minha, tá? A Sagrada Escritura, primeiro ela foi vivida, depois ela foi escrita. Então, primeiro aconteceram os fatos, primeiro os discípulos viveram esses fatos, e só depois eles escreveram, não é? Vejam só, o próprio São João Evangelista fala sobre isso, não no Evangelho de São João, mas na primeira carta que ele escreveu no próprio capítulo 1. Ele diz assim: o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, que é Jesus. É o comecinho da sua primeira carta. Nós temos 4 e só 4 evangelhos. Desde o princípio foram 4 evangelhos, não é? Marcos, Lucas, João e Mateus, certo? Vocês vão entender porque eu deixei Mateus por último, que não está na sequência, né, dos evangelhos segundo a Sagrada Escritura. Cada um dos evangelistas escreveu com um olhar diferente, mas todos proclamam o mesmo Cristo. Por exemplo, São Marcos mostra Jesus como aquele Messias sofredor que veio para servir e dar a sua vida por nós. Olha como isso é grande. São Lucas nos revela a face misericordiosa de Cristo, que acolhe os pecadores, que acolhe os pequeninos. São João, que inclusive é representado como uma águia, apresenta para nós o Verbo eterno, a luz do mundo, o pão vivo descido dos céus. E São Mateus, que é o evangelho desse ano litúrgico, nos mostra Jesus como rei, apresentando o reino de Deus, o novo Moisés, o mestre que ensina com autoridade, aquele que completa as profecias do Antigo Testamento. É justamente por isso que a igreja nos chama a ler os 4 evangelhos, porque cada um revela uma face do mesmo Cristo. Cada um dos evangelhos nos ajuda a reconhecer o Cristo por inteiro. E vejam, saber dessas coisas já no início da nossa formação muda a nossa forma de ler os evangelhos e de entender cada um deles, tá? Quando a gente sabe a intenção do autor, para que o autor escreveu, para quem o autor escreveu, muito mais coisas do que ele diz ganham um novo sentido e se esclarecem de uma forma muito melhor. E olha que momento especial que nós estamos vivendo agora. Nós estamos no ano litúrgico A, dedicado a São Mateus. Isso significa que durante todo esse ano nós leremos nas missas dominicais o Evangelho de São Mateus. Você vai ouvir o Sermão da Montanha, você vai ouvir as parábolas do reino, você vai ouvir sobre o juízo final, você vai ouvir no Domingo de Ramos a Paixão segundo São Mateus, você vai, durante a Páscoa, ouvir o relato da ressurreição segundo São Mateus e, de uma forma muito especial, você vai ouvir o grande envio missionário, a missão da igreja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai
ouvir essas passagens. Mas será que você vai entender cada uma delas? Na liturgia é onde nós vivenciamos o Evangelho de uma forma mais profunda. O próprio Papa Francisco, no número 11 da Desiderio Desideravi, diz o seguinte: a liturgia nos garante a possibilidade desse encontro com Cristo. Na liturgia, quando a palavra é proclamada, eu sou Nicodemos e a samaritana, o endemoniado de Cafarnaum e o paralítico em casa de Pedro, a pecadora perdoada e hemorroíça, a filha de Jairo e o cego de Jericó, Zaqueu e Lázaro, o ladrão e Pedro perdoados. Você sabe o que isso significa? Quando você lê o evangelho proclamado na Santa Missa, você não está só relembrando uma coisa do passado, você está lá. Você é Nicodemos buscando a verdade. Você é a samaritana encontrando a água viva. Você é o paralítico sendo carregado até Jesus. Você é Pedro, que nega, mas que é perdoado. Mas para que isso tudo ocorra de verdade, para a liturgia ser esse encontro e não só uma repetição, você precisa conhecer os evangelhos. Você precisa entender tudo o que está sendo proclamado. Você precisa saber o que Jesus está dizendo para você naquele momento. E aí nós entramos naquela ideia que eu já falei para vocês anteriormente, que é a ideia do banquete. Não é? Porque, infelizmente, muitos de nós católicos vivemos apenas de migalhas da palavra de Deus. Talvez isso até aconteça com você, presta atenção. Você ouve a proclamação do Evangelho na Santa Missa. Você escuta a homilia do padre. Às vezes você vê uma pregação na internet, às vezes você lê um versículo aqui, outro lá, conhece algumas histórias, às vezes até aqueles acontecimentos centrais da vida de Jesus você conhece, sabe de cor algumas parábolas, mas nunca se aprofundou de verdade, não sabe direito o que essas coisas significam, não é? Quer ver? Vou fazer um teste aqui. Vejam. Responde no chat. Na parábola dos talentos, que está em Mateus 25. O que é um talento? O talento é um dom? É uma habilidade? O talento é outra coisa? Então responda aqui. Responda para mim, por favor. O que é o talento? Estou vendo que tem bastante gente aqui. Estou muito feliz com a presença de vocês. Não é que é uma grande alegria. Vão colocando a resposta aqui no chat. Olha lá. A Cláudia respondeu, né, que é um dom. Muito bem, Cláudia. Não é? Quem mais? Vamos ver. A Nazaré disse que é um dom. Muito bem. A Edna, não é? Talento é um dom. A Ingrid, né, disse que é um dom. Tem gente que colocou etc. Foi colocando dom, habilidade. Muito bem. Vamos pegar a palavra de Deus agora para que a gente possa entender, não é? Muita gente não sabe, mas talento, nessa passagem, é o nome de uma moeda. Não é um dom ou uma habilidade. Exatamente como a moeda do Brasil chama-se real e a moeda dos Estados Unidos chama-se dólar, havia uma certa moeda, que não era bem especificamente uma moeda, era uma medida de peso, chamava-se talento. Era o talento de ouro, que era um montante enorme de dinheiro. Sabe quanto valia um talento? Alguma coisa em torno de 6 mil, quase 7 mil denários, mais de 20 anos de trabalho de um operário comum. Vejam, quando Jesus fala dos talentos, Jesus não está falando, nossa, use os seus dons que são bonitinhos e tudo mais. Não. Ele está falando de uma responsabilidade real diante de um rei que confia os seus bens aos servos e cobra os frutos dessa missão. A parábola dos talentos está falando sobre virtuosismo, né, de você tocar bem um instrumento? Não. Está falando de fidelidade. Está falando sobre missão, mas também fala sobre o juízo. O que nós vamos apresentar a Deus? Mais uma. Por que Jesus troca o nome de Simão para Pedro em Mateus 16? Porque Jesus troca
troca o nome de Simão para Pedro, especialmente de uma forma ali no próprio Evangelho de São Mateus, não é? Ana Cláudia disse mudança de vida, muito bem. Quem mais, gente? O pessoal está empolgado aqui no chat, fico feliz quando isso acontece. Né? A Creuza disse que não sabe, não é? A Alice diz, ela vai pelo outro lado e diz, você é Pedro porque você disse através do Espírito Santo que ele é o Messias, né? A Luísa, ela fala uma coisa interessante, não é? Ela fala, porque Pedro significa pedra. E é a partir daqui que a gente vai pegar a nossa explicação. Vejam só, muitas pessoas passam reto por essa mudança de nome, às vezes até porque já viu algumas vezes a mudança, por exemplo, de Abrão para Abraão, não é? Ah, então muda o nome mesmo, né? Ah, então, só que vejam, na Sagrada Escritura, quando Deus dá uma missão, ele muitas vezes dá um novo nome. Ou quando dá um novo nome, também dá uma nova missão. Pedro significa pedra, Pedro significa rocha. E Jesus diz, sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Sim, num primeiro momento é isso que ele diz. Mas vamos um pouquinho mais profundo. No templo de Jerusalém havia uma pedra, que era a pedra de fundação. O templo de Jerusalém foi construído sobre essa pedra. Então, quando Jesus diz, Simão, tu és Pedro, tu és pedra, Jesus está prometendo fundar em Pedro um novo templo, que é a igreja. Que agora, Pedro torna-se a pedra viva. O novo templo no Novo Testamento, que é a igreja. Qual igreja? A Igreja Católica. Olha só a segurança. Eu vi a Cláudia, né, falando sobre isso, que ela quer ter segurança, né, no apostolado digital dela. Olha a segurança que esse conhecimento nos dá de que nós estamos na verdadeira igreja de Cristo, que está sobre a pedra de fundação, que é Pedro, e que é perpetuada na história de igreja pelo sucessor de São Pedro, que é o Papa. Como diz o padre Paulo Ricardo, é lindo ser católico. A gente tem que acordar todos os dias e agradecer a Deus por sermos católicos. Tá? Vejam, essas duas passagens, todo mundo já ouviu na Santa Missa. Mas quantas vezes nós ouvimos e não compreendemos o que estava acontecendo ali? Vejam, eu não escolhi essas passagens à toa. Elas são essenciais para a nossa fé. A primeira que fala sobre a missão que Deus nos dá, com a parábola dos talentos, e a segunda sobre a fundação da igreja de Jesus sobre Pedro. E se você não entende isso, você perde profundidade na sua fé, você perde segurança no que acredita, você perde a capacidade de explicar para outros o que a igreja ensina. E isso não acontece, obviamente, só nessas duas passagens, não é? Isso acontece em dezenas, em centenas de passagens que você já ouviu, que você já leu, mas que passaram batido, porque ninguém te ensinou a entrar no banquete. Seja sincero. Fala no chat para mim. Isso acontece com você? Então vejam, a Alice está dizendo lá, é lindo ser católico, né? A frase do padre Paulo Ricardo. Mas seja sincero, todos vocês que estão aqui. Acontece com você? Veja, Ana Cláudia diz, acontece. Não é? A Cleusa diz, sim. Não é? Porque realmente, não é? Acaba acontecendo. A Sueli, sim. Não é? O pessoal dizendo acontece. Então a Rosa dizendo acontece. A Ana Cláudia dizendo acontece. Meu irmão, minha irmã, você pode estar vivendo apenas de migalhas da palavra de Deus. Migalhas. E eu te falo uma coisa, não é porque você não ama Jesus. Não é porque você não tem fé. É porque talvez ninguém te ensinou a entrar no banquete. Porque a verdade é que Deus não chamou a gente para as migalhas. Ele nos chamou para o banquete. Ele nos deu os 4 evangelhos inteiros,
Não para a gente ficar catando versículos soltos, mas para a gente caminhar com Cristo do começo ao fim. Para a gente conhecer ele de verdade, não só de ouvir falar, nas homilias, nas pregações, mas de conviver com ele através da sua palavra, através dos seus evangelhos. E aí vem aquela pergunta: o que é conhecer Jesus de verdade? Conhecer Jesus de verdade não é só ter uma ideia sobre ele. Não é só saber que ele existiu. Não é só acreditar nele. Conhecer Jesus é conhecer suas palavras, seus gestos, o seu modo de amar, saber como ele quer falar com a gente hoje. E a forma mais direta e confiável de acessar isso é ir até as fontes. E a fonte que registra o que ele disse, o que ele fez, são os 4 evangelhos. Eles são o testemunho mais próximo, mais fiel e mais completo da vida e do ensinamento de nosso Senhor, recebido e guardado pela Igreja. Tem muito protestante que acha que a Sagrada Escritura caiu, como diz o padre Paulo Ricardo também, na igrejola dele, inclusive já com o fechinho e o zíper. Mas quem guardou a Igreja Católica, se eu não me engano, a própria Ana Paula Valadão fala disso numa pregação dela. Não que eu assista Ana Paula Valadão, mas eu vi um trecho onde ela diz: quem nos deu a Igreja Católica, quem nos deu a Bíblia, quem nos legou o batismo foi a Igreja Católica. Não existe conhecimento de Jesus sem um contato sério e contínuo com os evangelhos. Só que vejam só, não é qualquer leitura. Não é ler sozinho, sem método, sem contexto e ficar interpretando tudo do seu jeito. A gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque, como eu falei da Ana Paula Valadão, a gente entra aqui na mesma pegada. A gente pode acabar fazendo uma leitura protestantizada da palavra de Deus. Ou católico que se deixa levar por certos títulos, né? Café com alguma coisa, não é? Que se deixa levar. Por quê? Porque eu estou lendo a palavra de Deus, não tá. Os evangelhos precisam ser lidos em comunhão com a igreja, guiados pelo magistério, iluminados pela tradição e vividos na liturgia. Foi assim que a igreja sempre fez. É assim que os santos fizeram e é assim que os santos de hoje fazem. É assim que a gente precisa fazer também. E é isso que a gente vai começar a fazer hoje aqui. Vejam. Você precisa entender uma coisa muito importante. Por que a maioria dos católicos fica preso nas migalhas? O que te impede de conhecer Jesus de verdade através dos evangelhos? Olha, eu vou ser muito direto com você. O problema é que nós lemos a Sagrada Escritura de uma forma muito especial, o Evangelho, do jeito errado. E o pior, a gente não percebe. Você abre a Bíblia sozinho, lê um trecho que caiu na sua frente, não sabe a intenção do autor, não tem método, não sabe o contexto da passagem, fica perdido tentando entender, né, da sua cabeça. Só que isso tem um problema muito sério. Quando você lê o Evangelho assim, vira uma opinião pessoal, porque cada um entende do seu jeito, cada um tira a sua conclusão, e no final você não está lendo o que Jesus disse, está lendo o que acha que Jesus disse. Você já fez ou ainda faz isso? Comenta aqui no chat. É difícil. É difícil. Vejam só o que a Maria está dizendo aqui, ó. Ela mesma diz: eu sou leiga e não entendo bem a Bíblia, mas quero aprender. Esse é o ponto. Não é por maldade que às vezes nós lemos a Sagrada Escritura meio perdido. Veja o que a Maria diz. A gente se perde na leitura, migalhas, por mais que a Bíblia não nos dá conhecimento de Jesus. Né? Vamos lá, então diz sim, a gente se perde na leitura. Às vezes a gente não consegue compreender, todo mundo está dizendo que é sim, não é? É difícil. Não é? Vejam, sabe quem faz isso também? Os protestantes. Eles abrem a Bíblia, interpretam sozinhos, sem tradição, sem magistério, sem igreja.
E o resultado você conhece. Milhares de denominações diferentes, cada uma com a sua versão da verdade, cada uma com a sua versão do evangelho, e a gente não pode cair nesse mesmo erro. Então veja, você quer conhecer Jesus de verdade, de perto, você sabe que os evangelhos são o caminho perfeito para isso. Só que você abre a Bíblia e pimba, trava. Você lê uma passagem e não entende o contexto. Você tenta interpretar, mas fica inseguro. Se você é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, se você é ministro da Palavra, se você é catequista, se você é pregador, você precisa preparar uma reflexão, você precisa preparar uma formação, uma catequese, e fica perdido no final, você desiste, fecha a Bíblia e volta para a rotina. É assim ou não é? Seja sincero. É assim ou não é? Infelizmente, para a maioria dos católicos, eu diria que é assim. Olha lá, a Maria Exilva está dizendo, é verdade, não é? A Ana está dizendo, sim. Não é? Então é isso mesmo. Não é? Então, infelizmente, a forma como nós tratamos é assim. Não é? Por que essas coisas acontecem? Porque falta conhecimento para que você possa compreender os evangelhos de verdade. Falta um método, um passo a passo. E por causa disso você até começa, mas você não consegue manter a constância, não tem contato com a palavra de Deus todos os dias, e quando tem, não consegue tirar proveito ou gerar frutos. Falta uma fonte segura para estudar o que a igreja realmente ensina. Onde você vai encontrar essas coisas? Isso sem contar o tempo que você levaria para pesquisar, se você fosse pesquisar. E além disso, a gente tem um problema, porque se você vai para a internet, a maior parte do conteúdo de estudo bíblico da internet é protestante. Nas missas que a gente vai, as homilias quase sempre são pontuais, não há tempo para que o sacerdote consiga explicar todas as coisas, não se dá conta, não é? E aí nós caímos na frase de São Jerônimo. Desconhecer a Escritura é ignorar o Cristo. Ou seja, não tem como conhecer Jesus de verdade sem conhecer o Evangelho. Muitos de nós conhecemos Jesus de ouvir falar por terceiros. Da mesma forma que a gente conhece um ator, um artista famoso, a gente sabe algumas coisas sobre ele. Só que a gente não tem segurança para ensinar o Evangelho dessa forma. Quando alguém te perguntar algo, você trava. Ou você responde achando que está certo. Como é que você vai viver o Evangelho de verdade se você não conhece o Evangelho de verdade? Meu irmão, minha irmã. Quanto você está perdendo de Jesus por viver assim, de migalhas? Quantas graças nosso Senhor quer te dar através do Evangelho, mas você não as recebe porque não se aprofunda. Quantas vezes você ouviu uma passagem na missa, leu algum capítulo em casa, mas passou batido, porque você não tinha as ferramentas para entender o que Jesus estava dizendo para você naquele momento. Olha, nunca houve na história da igreja um santo que não conhecesse profundamente os evangelhos. Então a gente não pode continuar da mesma forma. E a partir de hoje, você não vai mais continuar assim. E eu estou vendo que é o que o pessoal está pedindo no chat. Existe um jeito certo, um jeito católico de ler os evangelhos. Um jeito que a igreja aguarda há 2000 anos, que não depende da nossa opinião, que não vira achismo, que te coloca em comunhão com os santos, com os doutores, com o magistério da igreja. Um jeito que transforma a leitura num encontro real e verdadeiro com Cristo. Um jeito que te dá segurança para entender cada palavra, cada passagem, que te dá segurança para preparar uma homilia, uma reflexão, uma catequese, uma formação sem medo de errar. Que te permite entender o que Cristo quer falar diretamente para você no seu evangelho, na sua oração com a palavra de Deus. Que te permite ver exatamente como a igreja lê e interpreta as passagens que vocês precisam. E agora eu quero te mostrar esse jeito certo de ler os evangelhos. E você vai ver que esse método não foi inventado por mim. Ele não foi criado por nenhum teólogo, por nenhuma comissão de estudo bíblico, por nenhum curso de exegese.
esse método nasceu de Cristo. E a igreja utiliza esse método por mais de 2000 anos. Deixa eu te contar uma história que eu acho que você já conhece. Mas hoje eu queria que você enxergasse essa história com outros olhos. É a história dos discípulos de Emaús, que está em Lucas 24. Resumindo a história. 2 discípulos estão caminhando de Jerusalém para Emaús. Estão tristes, estão confusos, sem entender o que aconteceu com Jesus. É domingo de Páscoa. Eles viram o Cristo morrer na cruz. Ouviram falar de um túmulo vazio, mas eles não entenderam. No meio do caminho, Jesus aparece para eles. Mas eles não o reconhecem. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E eles contam tudo: a crucificação, a morte, o túmulo vazio. Então Jesus faz alguma coisa muito importante. Ele não faz um milagre. Ele não revela quem ele é de primeira. Ele abre as Escrituras. Olha o que São Lucas diz no versículo 27. E começando por Moisés e pelos profetas, Jesus explicou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Jesus ensina, Jesus explica, Jesus caminha com eles pela palavra. O que acontece? Como resultado, o coração deles começa a arder. No final, quando eles o reconhecem na fração do pão, eles dizem: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Presta atenção. Essa passagem de Emaús não é uma história bonitinha. Ela é um método que Jesus usou para ensinar os discípulos. E é o mesmo método que a igreja usa há 2000 anos para ler, entender e viver a palavra de Deus. Eu chamo esse método de o caminho de Emaús. Ele tem 3 passos. Primeiro, caminhar com o texto. Isso significa que você precisa entender o que está acontecendo na passagem. Não o que você acha que está acontecendo, mas realmente o que está acontecendo. Você precisa perguntar: quem fala? Para quem fala? Em que situação isso acontece? Qual é a tensão por trás das palavras? O que vem antes dessa palavra? O que vem depois? Esse primeiro passo é fundamental, porque ele te protege do erro mais comum, usar o evangelho como espelho das nossas próprias opiniões. Quando você não caminha com o texto, você projeta as suas ideias no texto. Você lê o que você quer que Jesus tenha dito, não o que ele realmente disse. E aí o evangelho vira achismo. Cada um com a sua versão, cada um com a sua interpretação. Mas quando você caminha com o texto, você respeita a palavra inspirada de Deus, você deixa o evangelho ser o que ele é. Você deixa Jesus falar. Demos o primeiro passo. No segundo passo, nós vamos ouvir a explicação do mestre. Depois de entender o que está acontecendo no texto, você precisa entender o que Jesus quer te dizer naquela passagem. E para isso você não fica sozinho tentando adivinhar. Você escuta com a igreja. Você escuta os santos que meditaram aquela palavra antes. Você escuta os doutores da igreja que a estudaram. Você escuta o magistério que ensina com autoridade. Você escuta a tradição de 2000 anos. Porque a Sagrada Escritura, em especial os evangelhos, não foi jogada no mundo para cada um interpretar como quiser. Ela foi recebida, guardada, vivida pela igreja. A igreja, ela não é uma intrusa na leitura dos evangelhos. A igreja é a casa onde o evangelho nasceu. Por isso, quando você lê com a igreja, você não está lendo sozinho. Você está lendo com São Jerônimo, com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino, com Santa Teresinha. Você está lendo com todos os santos que vieram antes de você. Isso te dá segurança. Você não precisa ficar no achismo. Você sabe o que a igreja ensina, o que os santos ensinam. Demos o segundo passo. E o terceiro,
voltar com o coração ardente. Aqui é onde tudo se transforma. Porque não adianta entender o texto se isso não mudar a minha vida. Os discípulos de Emaús não ficaram sentados admirando a explicação de Jesus. Eles se levantaram, eles voltaram para Jerusalém, eles anunciaram o que viram. Esse terceiro passo é transformar o meu entendimento em oração. E transformar a oração em vida. Quando você faz isso, o evangelho deixa de ser conteúdo e vira alimento espiritual. O coração arde, a vontade se move e a fé aparece em tudo que você faz, no altar, em casa, no trabalho, no jeito de falar, no jeito de servir, no jeito de amar. Vamos recapitular. 3 passos. Caminhar com o texto, ouvir a explicação do mestre da igreja e voltar com o coração ardente. Muito interessante que a regra de São Bento começa exatamente da mesma forma. Audi filia principia magister. Ouvi, minha filha, os preceitos do mestre. Você não vai sair pesquisando o contexto, o sentido de cada passagem para caminhar com o texto. Você não precisa ler os escritos dos santos, os documentos do magistério para ouvir a explicação do mestre. Esse trabalho de pesquisa já foi feito e já eu vou apresentar ele para você. Agora, eu queria que a gente pegasse uma passagem do Evangelho de São Mateus para que a gente possa aplicar o caminho de Emaús, para você ver na prática como ela funciona. E aí eu queria que você fosse pegar a sua Sagrada Escritura, então eu peguei a minha aqui, ó. Já pegou a sua escritura? Eu falei para você pegar. Você já pegou? Ó, Sagrada Escritura 9, Mateus 9, 9 a 13. Então você tá com a Sagrada Escritura? Você tá com a Sagrada Escritura na sua mão? Então pega aí a Sagrada Escritura. Você vai gostar. Lá o pessoal tá dizendo que já tá com a Sagrada Escritura na mão. Eu não vou dar a página, eu estou usando aqui a tradução da CNBB, atualmente a melhor tradução que nós temos da Sagrada Escritura no português. Então, Gil, então vai lá, pega lá a Sagrada Escritura, a gente poder fazer a leitura. A leitura diz: Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram e diziam aos discípulos dele: Por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprendei o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vamos aplicar o nosso método nessa leitura? Primeiro passo. Porta de entrada. O caminhar. O Evangelho de São Mateus é, por assim dizer, um evangelho catequético. Ele não está só contando história, ele está formando discípulos. Mateus organiza o material com uma intenção pedagógica. Ele agrupa episódios e discursos para ensinar algo sobre o reino e sobre quem é Jesus. Isso ajuda a gente a não ler como se fosse um diário cronológico. Então, São Mateus quer nos mostrar quem é Jesus. E quando a gente chega nessa passagem, a pergunta por trás do texto é simples. Quem pode ser chamado por Cristo? Quem pode sentar-se à mesa com ele? O que Deus quer de nós? Um rito vazio, às vezes de perdoar, ou a misericórdia verdadeira? Vamos olhar onde nós estamos no Evangelho. Anteriormente, Mateus 9, 1 a 8, Jesus cura o paralítico e, mais forte ainda, ele perdoa os pecados. Isso cria um choque com os escribas, não é? Que dizem, Jesus blasfema. Por quê? Porque, de uma forma corretíssima, os escribas diziam, o poder dos pecados é apenas um poder de Deus. Só que eles não reconheciam que Jesus era Deus. Moral da história.
Jesus se apresenta como médico que cura a raiz, não só o sintoma. Cura o pecado e vai curar também a doença física. Nesse momento, Jesus coloca um milagre que não aparece um milagre, mas é um milagre, que é o quê? A conversão de um homem. A cura agora é moral, a cura da vida, a cura da vocação. E depois vem a questão do jejum e dos ensinamentos do esposo, do pano novo, dos odres novos. Ou seja, Mateus nos mostra que a presença de Cristo inaugura algo novo que não cabe na mentalidade farisaica. Quem a gente enxerga nessa cena? Jesus passa dali e vê Mateus. Mateus está sentado no posto de tributos. Os publicanos e os pecadores aparecem aqui também. E eles são quem? Um grupo social mais visto. Porque ele contamina os outros por causa dos seus pecados aos olhos daqueles que estão puros. Quem estão com Jesus? Os discípulos. E o que acontece que a gente não percebe? Os discípulos viram alvo da crítica. Olha, o teu mestre come com os pecadores. Olha que porcaria que é o teu mestre, né? E os fariseus, eles são tão... Eu ia falar um termo feio, mas são pilantras, né? Eles não abordam Jesus diretamente, não é? Eles tentam minar a confiança de quem? Dos discípulos. Quem que é esse publicano? Por que ser publicano importa dentro desse texto? O publicano era alguém que tinha pecados públicos. Nesse caso, era um homem ligado ao sistema de impostos, muitas vezes ligado a abusos, que eles eram percebidos como colaboradores dos romanos, impuros porque tinham contato com dinheiro estrangeiro. Eles eram símbolos daquelas pessoas que tinham uma vida torta. Então, veja, Jesus não chama um cidadão neutro. Jesus chama um homem que, aos olhos religiosos, deveria ser evitado. E nós vemos, então, 3 movimentos. Primeiro, Jesus viu. Aqui tem uma coisa decisiva. O chamado vem primeiro. A reforma de vida vem depois. Segue-me. Ação. Viu e disse. Segue-me. O que aconteceu em seguida? Ele se levantou e o seguiu. Sem negociação. Sem deixa eu terminar esse assunto. Não, sem teatrinho. Segundo movimento. Jesus senta-se à mesa e muitos publicanos e pecadores estão lá. Os fariseus atacam. Mesa, no mundo bíblico, não é só refeição, é comunhão. É sinal de pertencimento. É como se os fariseus dissessem: se esse homem fosse Deus, ele não se misturaria. Não teria comunhão com os pecadores. E é um terceiro movimento. Cristo responde com 2 chaves. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ide e aprendei o que significa. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E ele ainda conclui com o coração da missão. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que significa ver Jesus em Mateus? Ver como quem enxerga o que ele é ou o que ele pode se tornar. Por que o chamado é tão curto? O que essa brevidade nos fala sobre autoridade? Qual a diferença entre chamar e aprovar? Porque Jesus chama o pecador, e isso não significa canonizar o pecado. Por que a mesa incomoda os fariseus? Quem talvez no dia de hoje seriam os publicanos, os pecadores, que a gente evita e que Cristo não evita? Nesse primeiro, no caminhar, nós vemos que Cristo cura um paralítico por fora e por dentro. Em seguida, cura um publicano por dentro, chamando ele à vida nova. E a mesa revela quem Jesus é, médico e misericórdia. A crítica farisaica revela um coração que prefere estar certo a salvar alguém. E aí o que nós fazemos? Agora a gente vai ouvir.
São Jerônimo nos aponta que Mateus não se protege, ele se acusa. Na Catena Áurea, né, São Jerônimo observa que os outros evangelistas chamam Mateus de Levi, mas Mateus se chama de Mateus e publicano. Isso é um gesto espiritual. O justo acusa a si mesmo e ninguém deve desesperar-se da salvação. O evangelho não é propaganda pessoal. O santo não é o homem sem passado. É o homem que não esconde o passado e o coloca sob a misericórdia de Deus. Mateus não escreveu a própria história para ficar bonito. Ele escreveu para te provar que Deus não tem medo do teu passado. Nem do meu, inclusive. São João Crisóstomo diz: veja o poder de quem chama, veja a obediência de quem é chamado. São João Crisóstomo destaca duas coisas: a autoridade de Cristo, que arranca o homem do meio do mal, e a prontidão de Mateus, que não perde tempo, não pede licença, ele não faz novela. E ele continua, que ele explica sobre essa questão da misericórdia e não sacrifício. Cristo mostra que não é ele quem viola a lei, mas os acusadores. Porque o que é a misericórdia? A misericórdia não é um opcional fofo de Deus. A misericórdia é a vontade de Deus. Conversão direta é levantou-se. Não é sentir uma coisa bonita, não é chorou no louvor, é levantou-se e seguiu. E aí nós continuamos aqui, na mesa. O Catecismo da Igreja Católica, no número 545, interpreta que esse gesto de Cristo é um sinal do reino. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Ou seja, a mesa não é prêmio para os perfeitos, é remédio para os doentes, desde que os doentes aceitem ser curados. Vejam, Cristo acolhe os pecadores para convertê-los. Ele não chama o pecado de virtude. Ele não diz, fica assim. Ele chama, ele cura e ele endireita. E a gente fala assim, nossa, mas tem um ponto que me dá uma agonia desse texto. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Esse ponto é crucial para a liturgia. Deus não está abolindo o sacrifício. Deus não está abolindo a liturgia. Ele está condenando o sacrifício feito sem coração. A religião realizada como máscara. A liturgia que não nos leva à conversão. Isso não é progressismo, isso é Bíblia. O culto verdadeiro exige uma vida reta. O problema nunca foi o altar. O problema é usar o altar como álibi. Fica só um comentário aqui. Às vezes, a gente admira a senhorinha que reza o terço todos os dias, que está em 3, 4, 5 pastorais, mas o bicho tem uma língua preta, mas fala mal de Deus e do mundo, faz uma fofoca. Do que adianta? Ouvimos a partir da igreja que nosso coração arda agora. 3 atitudes concretas. Levantar-se, porque a conversão é um ato. Levantou-se e o seguiu. Vejam, o que eu preciso fazer para me levantar hoje? Qual hábito você precisa abandonar com a mesma rapidez? Pensa de alguma coisa para você fazer hoje. Corta uma ocasião concreta de pecado. Não é um pecado genérico. Olha, isso me leva a pecar. Corta isso. Um tipo de conversa, um perfil, um vício da língua, uma negligência da oração. Corta. Sente-se com Jesus sem domesticar Jesus. Cristo vai à mesa de Mateus. Onde Cristo quer entrar na sua casa? Na sua rotina? No seu modo de usar o dinheiro? Na sua agenda? No seu temperamento? A mesa aqui se torna sinal de vida cotidiana. Te pergunto, meu irmão, se Jesus sentasse na minha mesa hoje, o que ele veria? Que assunto domina a mesa? Que espírito domina o lar?
e a misericórdia, que é o antídoto do farisaísmo. Fariseu aqui não é o outro, isso é uma tentação nossa, né? Usar o correto para humilhar o fraco, usar a liturgia para medir superioridade, preferir estar certo a salvar. Mas eu me alegro quando alguém volta? Ou eu fico procurando a falha para dizer, viu, eu sabia? Eu sou um médico com Cristo ou eu sou um fiscal sem Cristo? Rezemos. Senhor Jesus, tu me viste sentado na minha coletoria. Tu viste meu apego, meu pecado preferido, meu conforto. E mesmo assim o Senhor me disse, segue-me. Dá-me a graça de levantar-me sem negociar. Entra na minha casa, mas entra como médico, não como enfeite. E ensina-me o que significa misericórdia é o que eu quero. Que eu não use o altar como máscara. Que eu não use a fé como superioridade. Faz de mim discípulo, alguém que se levanta e te segue. Meu irmão, minha irmã, o publicano virou apóstolo porque se levantou. O fariseu continuou fariseu porque preferiu acusar. No Evangelho, a pergunta não é com quem Jesus come. A pergunta é, eu vou levantar ou eu vou criticar? Olha, você viu que existe um jeito certo de ler os Evangelhos. Um jeito que te faz, de uma forma muito especial, ouvir, proporciona um encontro real com Cristo. Você conheceu o caminho de Emaús, o método que Jesus mesmo usou para ensinar os discípulos em 3 passos. Caminhar com o Mestre, ouvir a explicação do Mestre, voltar com o coração ardente. E você acaba de ver esse método aplicado na prática em Mateus 9. Você viu que funciona? Viu como funciona? Viu a diferença que isso faz? Agora, e se você pudesse fazer isso com os 4 evangelhos inteiros? Não só com uma passagem, não só com Mateus 9, mas com todo o evangelho de Mateus, com todo o evangelho de Marcos, com todo o evangelho de Lucas, com todo o evangelho de João. E se você pudesse caminhar com Jesus do começo ao fim em cada um deles? E se você pudesse entender cada passagem com clareza e segurança? E se você pudesse viver o evangelho de verdade, não de migalhas, mas de banquetes inteiros? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu apresento para vocês a formação O Evangelho Explicado. Na verdade, é um combo com 4 formações. Você vai ter o Evangelho Explicado São Marcos, o Evangelho Explicado São Lucas, o Evangelho Explicado São João, o Evangelho Explicado São Mateus. Cada formação segue o método Caminho de Emaús, explicando para você, passo a passo, do início ao fim, cada evangelho. Cada formação tem 8 aulas gravadas, já disponíveis para você começar a estudar agora. E mais, cada formação ainda tem uma apostila completa com todos os detalhes, informações, citações, referências bibliográficas, para você consultar e voltar sempre que precisar. Você vai trilhar uma jornada não apenas de conhecimento, mas aprofundamento espiritual, para transformar a maneira como você lê, entende e vive a palavra de Deus. Eu vou guiar você na interpretação da igreja, dos santos e do magistério em cada um dos evangelhos. E você vai ser levado a reflexões espirituais e aplicações práticas que vão te ajudar a internalizar os ensinamentos de cada aula e viver o evangelho no dia a dia. No fim das formações, você vai se tornar como os discípulos de Emaús, um verdadeiro discípulo da palavra de Deus. E esse é o aprendizado que fica com você para sempre. Logo que você começa as aulas, já supera aqueles obstáculos que te impedem de entender e viver o evangelho de verdade. Você vai se livrar de vez das dúvidas sobre a interpretação correta dos textos, vai acabar com a dificuldade de entender o contexto das passagens e vai perder insegurança na hora de ensinar
o evangelho para outras pessoas. Você vai sair da superficialidade, você vai ganhar uma compreensão profunda de cada passagem. Você vai ter segurança para rezar, para meditar com os textos bíblicos. E vai estar preparado para elaborar formações, reflexões, homilias, pregações, catequese. Você vai estar muito mais preparada para ensinar o evangelho a quem precisa. Você vai conhecer o mundo onde Jesus viveu. Você vai entender as tensões políticas da época, os grupos religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os costumes judaicos que explicam muitas passagens, o significado das festas, dos rituais, dos símbolos. Isso muda completamente a sua leitura, porque quando você sabe o que estava acontecendo naquela época, você entende por que Jesus disse e por que ele fez cada coisa. Você vai aprender a navegar e enxergar a arquitetura do Evangelho. Você vai identificar como que o autor organizou o texto, como as passagens se conectam, por que ele colocou aquela história naquele lugar e qual o fio condutor de cada capítulo. Isso te protege de ler os versículos soltos. Você vai ver o Evangelho com uma narrativa completa, do começo ao fim. Além disso, você vai descobrir os temas principais de cada evangelho. Em Marcos, por exemplo, o sofrimento do Messias e o chamado dos discípulos. Em Lucas, a misericórdia de Deus e a inclusão dos pequenos. Em João, a revelação do Verbo eterno e a vida em comunhão. Em Mateus, o reino de Deus e a nova lei. E você vai aprender a aplicar esses temas na vida espiritual, no seu serviço à liturgia, na sua missão de evangelizar. Tudo isso com apostilas completas, com citações dos santos, referências do magistério, indicações bibliográficas, para você ter a certeza, ter a segurança que está lendo e compreendendo cada passagem como a igreja lê e as compreende. Ou seja, se antes você até tentava preparar pregação, catequese, reflexão, mas ficava inseguro, agora você vai ter a segurança total. Você vai estar preparado para elaborar pregações, catequeses, reflexões, formações, até homilia, se você é padre ou diácono. Você vai saber exatamente o que a igreja ensina sobre cada passagem. Você vai poder citar os santos, conhecer o magistério e vai ter a segurança para ensinar sem medo de errar. Se antes você até tentava rezar com os evangelhos, mas acabava só passando o olho no texto, agora você vai transformar a leitura do evangelho em oração verdadeira. Um verdadeiro encontro com Cristo. Cada passagem vai virar diálogo, onde você escuta Jesus falando contigo. Conversão que move o nosso coração. E alimento porque a palavra vai sustentar a vida espiritual. Isso muda tudo. Porque você não vai mais depender só da homilia do padre ou das pregações que você ouve no grupo de oração ou na internet. Você vai ter vida espiritual, alimentada diretamente pela palavra de Deus nos evangelhos. Se você serve na liturgia, na catequese, na evangelização, você vai se tornar o servo que a comunidade procura quando precisa entender uma passagem, que o padre confia para formar os outros. Os catequizandos reconhecem como quem entende de verdade. Você vai se tornar um discípulo da palavra. Alguém que não só lê, mas que vive o evangelho com o coração ardente. Alguém que transmite a palavra com clareza, segurança, fidelidade à igreja. Era tudo isso que eu tinha em mente quando preparei essas formações. E isso que eu mais quero para você. Porque a igreja precisa de servos bem formados. A comunidade precisa de catequistas seguros. Os fiéis precisam de quem ensina com autoridade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer se aprofundar nos evangelhos? Quem aqui quer se tornar discípulo da palavra? Coloca aí no chat. Eu. Vão colocando aqui. Isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. A pessoa já está colocando. Eu quero. Eu, Maristela, coloca. Então, a Ângela, eu, a Luciana, eu, muito bem. Todos queremos. Não é? Muito bom. Eu também quero vocês todos na nossa formação. Quero que todos vocês se tornem discípulos da palavra. E por isso, eu tenho, além de tudo, mais 5 aulas bônus para quem entrar na formação. 5 aulas extras que complementam e aprofundam a sua jornada pelos evangelhos. Então, primeiro,
meditando com o Evangelho de São Marcos. Nessa aqui, eu te ensino como transformar conhecimento em oração. Porque uma coisa é entender o Evangelho de São Marcos, a outra é rezar com eles. Marcos é o Evangelho do discipulado radical, onde Jesus te chama para segui-lo até a cruz. Essa aula vai te guiar para internalizar esse chamado. É um método prático para não deixar o Evangelho só na teoria. Segundo bônus, Maria no Evangelho de São Lucas. Lucas é o Evangelho da Misericórdia. E é também o Evangelho que mais fala de Nossa Senhora. Nessa aula eu vou te mostrar como Maria nos ensina a ler o Evangelho. Porque Maria não foi só mãe de Jesus. Ela foi a primeira discípula, a primeira que guardou a palavra no coração, a primeira que meditou tudo o que Jesus disse e fez. E Lucas nos mostra exatamente como Maria fazia isso. É uma aula para quem quer aprender a contemplar as coisas de Deus como Nossa Senhora contemplava. Terceira aula, mística joanina. Aprenda a rezar com São João. O Evangelho de São João é o mais profundo de todos, é o Evangelho da intimidade com Cristo, o Evangelho do Verbo Eterno, e São João não escreve só para nos ensinar. Ele escreve para elevar a nossa alma. Nessa aula, eu vou te guiar na mística de São João, a espiritualidade contemplativa que brota do Evangelho de São João, para você aprofundar a vida interior e entrar na intimidade com Cristo da forma como São João nos ensina. Quarto bônus, o juízo em São Mateus. Mateus 25 é uma das passagens mais importantes de todos os evangelhos, porque ali Jesus nos mostra exatamente pelo que nós seremos julgados. Então essa aula vai te apresentar a estrutura e o significado mais profundo de Mateus 25. O que a igreja ensina sobre o juízo final. E como essa passagem deve orientar toda a nossa vida, nossas escolhas, nossas prioridades, nosso serviço. E uma quinta aula bônus que fecha todas elas. Lectio Divina. A espiritualidade escondida nos evangelhos. Esse é o bônus mais importante de todos, porque você vai poder estudar os evangelhos, você vai poder entender o contexto, a estrutura, os temas, mas se você não souber como rezar com a Sagrada Escritura, você vai ficar só no conhecimento. E o objetivo dessa formação não é só o conhecimento, é transformação, é encontro com Cristo, é vida espiritual. A Lectio Divina é um método que a igreja usa há séculos para rezar com a palavra de Deus. É um método que os monges beneditinos ainda hoje usam. É um método que os santos usavam. É um método que sustenta a vida espiritual de milhares de católicos ao redor do mundo. E agora vai poder sustentar a sua vida espiritual também. E o melhor de tudo, todos esses bônus já estão incluídos e você não vai pagar nada mais por eles. Professor Michel, eu quero me tornar um discípulo da palavra. Mas quanto custa essa formação? Eu sou obrigado a dizer para vocês que essa é a melhor parte, porque a gente preparou uma condição especial de lançamento. Uma condição imperdível e que nunca mais vai se repetir. Vejam só. As formações Marcos, Lucas e João já estão disponíveis no nosso site. Hoje nós estamos lançando oficialmente a formação de Mateus para compor o box, o combo. E vocês sabem quanto custa cada uma dessas formações separadamente? R$ 297 cada uma. Ou seja, se você comprar cada uma delas separadamente, seu investimento seria de R$ 1.188. E olha que é um valor justo pelo conteúdo que você recebe. Porque cada formação tem 8 aulas completas, de 30 a 50 minutos, apostilas com todo o conteúdo organizado, o método Caminho de Emaús aplicado em cada passagem, citação dos santos, magistérios e referência da igreja, e mais 5 aulas bônus. Você não vai encontrar isso nesse formato em nenhum outro lugar. Se você for fazer um curso presencial de teologia bíblica com esse nível de profundidade, você pagaria muito mais do que isso. Só que nesse lançamento a gente decidiu fazer uma coisa muito, muito, muito especial. Você vai ter acesso às 4 formações completas com tudo que eu te mostrei por R$ 30,72 por mês. 12 vezes de R$ 30,72 ou R$ 297 à vista. É isso mesmo. Você vai levar as 4 formações, o Evangelho explicado, pelo preço de uma. E sabe o que é melhor de tudo? Que realmente é o melhor de tudo.
Somente nessa promoção de lançamento o seu acesso vai ser vitalício. Ou seja, essas formações vão ficar com você para sempre. Você nunca vai perder o acesso. Fora da promoção, o acesso será de 1 ano. Mas hoje, nesse lançamento, seu acesso vai ser vitalício. Você está investindo em formação bíblica de verdade, em conhecimento que fica com você para sempre. Você vai poder voltar às aulas quando precisar preparar uma catequese, uma reflexão, uma formação, uma homilia, quando quiser aprofundar a oração, quando a vida apertar e você precisar ouvir Jesus de novo. Você não perde o acesso nunca. E tudo isso por R$ 30,72 por mês. R$ 1 por dia. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você aproveite esse ano para conhecer Jesus de verdade através dos evangelhos. Quantas vezes você já se prometeu aprofundar no estudo bíblico? Não adianta você ouvir o Sermão da Montanha, as parábolas de Jesus, o que ele ensina sobre juízo final e todas as outras passagens e não entender o que Jesus está dizendo para você. Por isso eu quero que você entre nessa formação agora, para você se aprofundar junto com a igreja. Essa é a turma fundadora dessa formação completa. Por isso essa condição nunca mais vai voltar. O preço não será mais o mesmo e muito menos vai haver acesso vitalício. É só agora. Eu não quero que o preço e o tempo sejam uma barreira para você. Por isso eu estou oferecendo essas 4 formações pelo preço de uma e acesso vitalício. Se você escolheu entrar no banquete do Evangelho, toca no link que a equipe está colocando no chat, posiciona a câmera do seu celular no QR Code aqui na tela, estamos enviando também o link lá para o grupo de WhatsApp. Entra, preenche seus dados, escolhe a forma de pagamento e pronto. Você vai receber acesso imediatamente no seu e-mail. Você pode pagar via cartão, via boleto, via Pix, pode começar a estudar agora mesmo. Você leva 4 formações completas, Mateus, Marcos, João e Mateus, apostilas completas, o método Caminho de Emaús aplicado em cada passagem, acesso vitalício para sempre. Tudo isso, além de 5 aulas bônus, por 12 vezes de R$ 30,72 ou R$ 297 à vista. Toca no link e entra agora, porque essas condições ficarão disponíveis por pouquíssimo tempo, somente até a próxima segunda-feira, dia 26. Então, estou esperando vocês nesse momento. Quem já entrou, escreve aqui, entrei. Quem ainda não entrou, coloca, vou entrar, não é? Porque o mais importante é que vocês estejam comigo nessa luta. Isso é muito importante. Amemos o Evangelho. Quem já entrou, não esquece, coloca aqui entrei. Quem ainda vai entrar, então escreva vou entrar aqui, que é o mais importante, certo? Ah lá, vou entrar, todo mundo está dizendo aqui que vai entrar, não é? Muito bem, sejam muito bem-vindos, não é? Então, aqui. Muito bem, vou entrar, sou lenta, não é? Então, entrei. Então, olha lá, a Mara, primeira a entrar, não é? Então, muito bem, primeira a entrar. Já entra no link aqui, aproveita, não é? Então, e quando acabarmos a nossa aula, não é? Quem colocou que vai entrar, então, nos veremos, não é? Online, certo? Nos veremos na nossa aula, ok? Então, vejam só. Olha, além de tudo, você ainda tem 7 dias de garantia incondicional. Isso significa que você pode entrar na formação hoje, assistir às primeiras aulas, ver o método Caminho de Emaús na prática, consultar as apostilas, testar o conteúdo com calma. E se por algum motivo você achar que não é para você, é só pedir o reembolso dentro de 7 dias e a gente devolve 100% do valor pago. Você não tem nada a perder. Você pode entrar, testar, decidir. Eu tenho total confiança que você vai amar a formação. Mas se por algum motivo não for para você, eu devolvo o seu dinheiro. É simples assim. Meu irmão, minha irmã, hoje você viu que existe um caminho para sair das migalhas e entrar no banquete do Evangelho. Você viu o caminho de Emaús, o método que nosso Senhor usou para ensinar os discípulos. Você viu como funciona a prática.
E você viu a transformação que ele pode trazer para a sua vida. Agora você tem duas escolhas. Você sai dessa aula e volta para a rotina. Continua vivendo de migalhas, com as mesmas dificuldades de ler, de compreender os evangelhos, as mesmas dificuldades para elaborar uma catequese, uma formação, uma reflexão. Porque se você não mudar nada, nada vai mudar. Ou então você atende esse desejo que está aí no seu coração, que trouxe você até aqui hoje. Entra na formação, com as melhores condições que eu posso oferecer, acesso vitalício, e você começa a caminhar pelos 4 evangelhos com método, clareza, vida espiritual. Lembre-se, essas condições são válidas apenas até a próxima segunda. Depois disso, o preço volta ao normal. E o acesso vitalício não mais estará disponível. Deus não nos chama para as migalhas, nos chama para o banquete. E esse banquete está preparado, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat. O pessoal já mandou algumas dúvidas, tá? E eu vou pontuar algumas delas aqui. Primeira delas, qual é a duração da formação? São 4 formações completas, uma para cada evangelho. Marcos, Lucas, João e Mateus. Cada formação tem 8 aulas de 30 a 50 minutos, da qual a gente pensa aí que nós temos também mais 5 aulas bônus. Então são um total de 37 aulas. Se você fizer uma aula por dia, em um pouquinho mais de um mês, você já conclui tudo. Mas você tem acesso vitalício, ou seja, você pode estudar no seu ritmo, sem pressa, e voltar sempre que quiser. Tá? Segundo, como é o acesso ao curso? O pessoal está entrando aqui que a gente está vendo. Você vai ter acesso imediato às aulas assim que fizer a sua matrícula. Se você pagar por cartão ou Pix, o acesso é instantâneo. Tudo é online pela plataforma Hotmart. Você vai poder assistir pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Tá? Depois, professor, preciso ter conhecimento de teologia ou sobre Bíblia? Não necessariamente, ajuda, né? Mas a formação foi feita para quem está começando do zero mesmo. Tá? Eu explico tudo, contexto histórico, estrutura literária, os temas teológicos, tudo. Você não precisa ser teólogo, você só precisa querer conhecer Jesus de verdade. Tá? Professor, eu posso parcelar o pagamento? Sim. Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito ou pagar à vista, R$ 297 à vista no Pix ou no boleto. Tá? Professor, não tenho limite no cartão, posso pagar só o valor da parcela todos os meses? Gente, isso é sensacional. Sim. Se o sistema identificar que você não tem o limite disponível, ele só vai debitar o valor mensal de cada parcela automaticamente. Sensacional. A formação é somente para quem serve na liturgia, professor? Porque você fala para o pessoal da liturgia. Não. Claro que para quem serve a liturgia, para catequese, é pregador, formador, vai tirar um proveito especial. Mas a formação é aberta para qualquer pessoa que deseja conhecer Jesus de verdade através dos evangelhos, aprofundar a vida espiritual, entender o que a igreja ensina sobre cada passagem. Se você ama Jesus e quer conhecer ele de perto, essa formação é para você. Professor, tem certificado no fim do curso? Sim. Ao completar cada formação, você pode emitir o certificado de conclusão diretamente pela plataforma. Você vai ter certificado do Evangelho explicado São Marcos, São Lucas, São João e São Mateus. Professor, por quanto tempo terei acesso? Nessa condição especial, você tem acesso vitalício. Ou seja, para sempre. Você pode assistir, reassistir quantas vezes quiser. Pode voltar quando precisar, preparar uma catequese, uma reflexão, uma homilia. Você pode estudar no seu ritmo, sem pressa. Você nunca perde o plano. Professor, posso começar por qualquer evangelho? Sim, pode. As formações são independentes, tá? Você pode começar por qualquer uma delas. Mas eu recomendo você começar por São Mateus, que é o evangelho desse ano litúrgico de 2026. Assim você estuda junto com a igreja as passagens que você vai ouvir na missa de domingo durante o ano inteiro, tá bom? Gente, mais alguma questão que foram colocadas até aqui para que a gente possa atender? Eu acho que esse é o ponto principal, que a gente possa conversar. De novo, quem já foi entrando vai dizendo entrei,
Quem ainda não entrou vai dizer, vão entrar, né? Então é importante que saiam daqui para que a gente possa já conversar, tá? Detalhe, há uma pergunta sobre a questão das parcelas. Professor, posso parcelar em menos parcelas do que 12? A resposta é sim, porque quanto menos parcela, mais o desconto, tá? Então, proporcional também. O pessoal estava perguntando, eu sou aluno da Escola de Liturgia, faço parte do curso mesmo da questão vitalícia. Já, por exemplo, estudei o Evangelho de São João. Eu compro esse curso, a ideia é, o Evangelho de São João, em 1 ano, vai acabar seu acesso. Né? Inclusive, já deve estar acabando por agora. Com essa formação, você vai ter uma formação vitalícia para sempre, não é? Sobre os evangelhos, com tudo que você tem, e vai ficar para sempre, porque vocês são a turma fundadora desse combo. Então, compre e aproveite. Não deixe essa oportunidade passar, tá? Professor, eu preciso com urgência, eu quero esse curso, mas eu não tenho cartão de crédito. Eu só posso pagar no boleto, eu não posso pagar uma única vez. Parcela no boleto, o que eu peço para vocês fazerem? Entra aqui no link, tá? Ou em escoladeliturgia.com.br e lá tem um símbolozinho do WhatsApp. Chama no WhatsApp para que a gente possa conversar. Conversa com o pessoal que eles vão te ajudar em relação a isso. Tudo bem? Já entrou? Tô te esperando, tá? Então, se quiserem colocar mais alguma questão, coloquem aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Tem horário específico? A Sônia está perguntando. Não tem, porque já está tudo gravado. Então, Sônia, você pode assistir a hora que você quiser e na hora que for mais adequado para você. Eu acho que isso é o mais importante, tá bom? Então, não tem horário marcado. Tem esse conteúdo em livro físico? Lourdes, não tem, porque em muita coisa foi compilado de citação dos padres, do catecismo e tudo mais, então você recebe uma apostila que você mesmo pode imprimir, tá? Então fica para você mesmo, tá bom? Olha lá, Alex dizendo, já comprei, muito bem. A Mara, comprei, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. A Sueli dizendo que já entrou, muito bem, sejam todos bem-vindos, tá? A Gil Sali, um dia, até que dia posso me inscrever com essa promoção? Só até segunda-feira. Então nós temos uma semaninha corrida para que a gente possa trabalhar com essa formação, tá? Gil Sali, coloca para mim, por favor, essa questão da Gil ali, Peter. Gil, chama o suporte. escoladeliturgia.com.br, chama o WhatsApp, tá bom? Meus caros, fiquei muito feliz com essa nossa primeira aula de hoje, muita gente aqui, não é? Muito obrigado porque vocês estiveram aqui comigo hoje. Obrigado por dedicar esse tempo para aprender, obrigado por querer conhecer Jesus de verdade, obrigado por buscar a formação que a igreja tanto precisa. Hoje você viu que Deus preparou um banquete para você e que você não precisa mais viver de migalhas. O caminho está aqui, o método está aqui, a formação está aqui. Só depende de você dar o primeiro passo. Se você ainda não entrou, clica no link agora. Condição especial só até segunda-feira, dia 26. Depois disso, o preço volta ao normal. O acesso vitalício não vai mais estar disponível. Né? Não deixa para depois. Não deixa que esse desejo de se aprofundar volte para a gaveta. Entra hoje. E comece a caminhar pelos evangelhos com método, clareza e, acima de tudo, com oração. Eu espero você nas aulas. Espero que você entre no banquete. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te acompanhe e que o Espírito Santo arda no seu coração quando você lê os Santos Evangelhos. Salve Maria.